Jornalista argentino diz que Flamengo é time sem sangue e sem alma. Caça às bruxas aos torcedores mistos do Flamengo em Fortaleza. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro Negro e página Amaury de Paula Santos. Começar esse vídeo com a palavra de meditação que está em Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Que esse vídeo esteja abençoando a cada vida a qual ele chegar e que essas bênçãos se estendam aos seus familiares. Gente, antes de falar aqui sobre Flamengo e Fortaleza, como chegam as equipes, arbitragens, prováveis escalações, horário, onde vai ser transmitido, eu quero falar sobre algo que está me preocupando muito, que é com relação a essa caça às bruxas lá no Ceará. Foi lançada uma campanha aí para ficarem de olho nos torcedores mistos, né? Para serem denunciados, lugar de misto é em casa. Gente, nós vivemos numa democracia. Cada um escolhe o time a qual quer torcer. Cada um escolhe o seu partido político, cada um escolhe a cor que ele mais lhe agrada. Ou seja, está sendo criado um clima hostil pela torcida do Fortaleza, não sei se por inveja ou algo parecido, pelo tamanho da grandeza da torcida do Flamengo em todo o território nacional e lá fora também, território internacional, né? Falando que é sobre mídia. Gente, eu falei ontem, torno a repetir, os jogos do Flamengo eram transmitidos por rádio, através da Rádio Nacional. Vou repetir, Rádio Nacional, ou seja, ela abrange todo o território, abrange todo o território brasileiro e transmitia jogos do Vasco, do Palmeiras, do Botafogo, do São Paulo, de todos os outros times. Mas eles escolheram torcer para o Flamengo. Aí eu fico vendo essa disseminação de ódio gratuita, sabe? A dor de cotovelo é inveja mesmo. Aqui, ó. A polícia irá fiscalizar presença de torcedores do Flamengo em setor para público do Fortaleza. Lá tem um setor misto. Setor misto é para qualquer, igual aqui no Maracanã, tem jogo Flamengo e Vasco, tem o setor misto, ficou lá misturado, flamenguista com vascaínos. Teve o jogo aqui no contra o Palmeiras, uma imagem que circulou de um torcedor palmeirense transitando tranquilamente entre os torcedores do Flamengo. Tem que ser assim, ó, rubro-negro de verdade torce na paz. E vocês têm que aprender a fazer isso também. Bom, o jogo entre o Flamengo, entre Fortaleza e Flamengo, deve ter policiamento reforçado nas arquibancadas. Uma série de imagens que tem circulado nas redes sociais chamam tricolores para uma caça a torcedores mistos, que são aquelas pessoas que também torcem para equipes de fora do estado. O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Desporto de Defesa do Torcedor, no DETOR, vê o tema com preocupação e recomendou à Polícia Militar que fiscalize os setores. Nas redes sociais, a hashtag é a seguinte: abre aspas, expulse eles do setor porque são flamenguistas cearenses. No nosso setor, lugar misto é em casa, fecha aspas. Gente, calma aí. Ou seja, parece que o tempo vai passando e o ser humano vai regredindo cada vez mais. Sabe, é triste ler algo assim, é triste ver algo sendo vinculado com tanto demonstração de falta de empatia. Ah, pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. Bom, galera, fiquem atentos aí, porque o ódio está sendo disseminado. Então fiquem atentos, fiquem ligados. Para esse jogo, mais de 8 mil
dos 9.000 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo foram vendidos para o jogo contra o Fortaleza. A partida acontece hoje às 19 horas na Arena Castelão pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muita tristeza que eu falo sobre isso, né? Bom, antes de falar, tem outro assunto aqui, ó. Sem alma e sem sangue, jornalista debocha do Flamengo e aponta caminho para o Racing avançar na Libertadores. Então, infelizmente virou rotina os comentaristas do futebol da Argentina falarem que o Flamengo é um time sem raça, mesmo com a vitória por 1-0 sobre o Racing da Argentina. A vontade do rubro-negro foi criticada, né? A vantagem do rubro-negro foi criticada no Maracanã para o jornalista do país vizinho, Horácio Pagani. O Flamengo é sem alma e sem sangue. Abre aspas para o que disse aqui o Horácio, né? O Flamengo jogou melhor que o Racing, mereceu vencer a partida. Teve mais situações de gol que o Racing. Tem muito bons jogadores. Parece uma equipe sem alma. O Racing somente sem jogar bem, com uma tensão, né, com tesão de jogo, pode virar lá, né, na Argentina. Ou seja, lá no Eucilindro, ele disse que se o Racing jogar com tesão, pode ganhar do Flamengo lá no jogo de volta, tá? Com tesão. O Flamengo jogou com tesão aqui no Maracanã. Bom, ele disse o seguinte aqui: não vejo sangue. A única razão que digo que o Racing pode virar o jogo é a falta de entusiasmo que tem os brasileiros do Flamengo. O Flamengo não é o Palmeiras, exaltando o Palmeiras, né? Fecha aspas aqui, acrescentou o jornalista que trabalha no canal TYC Esporte Clarim, né? E, infelizmente, virou moda falar do Flamengo, né? A falta de raça do Flamengo lá na Argentina. Antes do primeiro jogo, a ESPN Argentina comemorou o fato de o Flamengo ter eliminado o Estudiantes nas quartas de final. Abre aspas. O Racing tem que comemorar que passou o Flamengo. Eles jogam andando, não marcam. Pensam que estão na praia ou na piscina. Fecha aspas, disse o comentarista. Falou aqui também, eu lembro na época que eu li, o Flamengo, os atletas pensam na cerveja gelada no freezer, na praia e no samba, né? Aqui só foi resumido. Felipe Luiz, tá atento. Eles estão desmerecendo o Flamengo. Ganhamos aqui, vamos ganhar lá também. Mostrar para eles que nós temos sangue, que nós temos raça e que nós honramos o manto sagrado, né? Bom, Flamengo e Racing se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 29, na Argentina, pela volta da semifinal da Libertadores. Sendo assim, a Conmebol definiu que o chileno Piero Mesa será o árbitro principal do confronto. Vale lembrar que Piero Mesa, né, apitou o jogo Flamengo na Libertadores. Ele foi o responsável por apitar o jogo contra o Estudiantes pela volta das quartas da final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou para a semifinal nos pênaltis, né? Flamengo, por favor, você está sendo criticado lá na Argentina. Não vamos dar mole, vamos ganhar, vamos mostrar para eles quem é o Flamengo. Bom, e o Racing só tem um título da Libertadores da América. O Flamengo tem 3. Nós temos mais tradição na Libertadores do que vocês, tá? Bom, Flamengo e Fortaleza entram em campo neste sábado, às 19 horas e 30 minutos, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está na reta final, galera. Depois desse jogo aí, vão ficar faltando apenas mais 8 jogos, né? São 38 rodadas, mais 8 jogos, mais um do jogo atrasado do primeiro turno contra o Sport. Então o Flamengo tem ainda 9 jogos pela frente. Bom, Fortaleza vem de 2 derrotas na competição, na vice-lanterna com apenas 24 pontos. O tricolor da PC precisa voltar a vencer e em casa contará com o apoio do seu torcedor. O Lion vive um péssimo momento e é um time que mais acumula derrota, 26 em todo o futebol brasileiro no ano. É o time que mais tem derrota, até mais do que o Sport, que está na lanterna. Bom, o Flamengo, por sua vez, vem de 3 vitórias consecutivas e vai defender no Castelão o histórico de melhor visitante deste Brasileirão. Com 7 desfalques, o time de Felipe Luiz aposta no equilíbrio entre a defesa e ataque para vencer
o jogo que pode lhe render a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o jogo de hoje vale a liderança do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Palmeiras perdeu para o LDU lá no Equador, na altitude de Quito, tá? Mais de 2.800 metros acima do nível do mar, perdeu por 3-0 e joga amanhã contra o Cruzeiro. Acho que o jogo é às 20h30, depois eu vejo aqui, vou falar mais sobre isso. E lembrando que o Cruzeiro também é um time ainda postulante a título do Campeonato Brasileiro. E devido ao desgaste da viagem de ida e volta para Quito, né, mais o cansaço de ter jogado na altitude, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores para o jogo de quinta-feira, o jogo da volta que será no Allianz Parque. O Palmeiras ainda quer buscar a classificação. Então, é mais um tempero, né, para que o Flamengo possa entrar em campo determinado a vencer esse jogo, que é muito importante, a depender do resultado do jogo amanhã entre Palmeiras e Cruzeiro. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar aí. Como vocês sabem, eu não assisto o jogo do Palmeiras, eu só acompanho pelas redes sociais. Vamos ver aí se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. Um empate já está de bom tamanho para o Flamengo, né? Então, vamos seguindo aqui, que aí o Flamengo, né, ultrapassa, ainda iguala aí o número de vitórias. E, rapaz, esse final de semana vai pegar fogo. A transmissão desse jogo, Flamengo e Fortaleza, será transmitido pelo Premier no pay-per-view, não vai passar na TV aberta, tá? Fortaleza do técnico Martim Palermo, né? 4 atletas voltam de suspensão e reforçam o Lion. São eles Gaston, Ávila, Davidson, Adam Bareiro e Pablo Roberto. Por outro lado, Palermo não terá Lucero e Kusevic suspensos. A expectativa é se o treinador optará por um time com centroavante ou por um esquema sem jogador para a função. No meio de campo, Pierry pode ser uma das surpresas do Leão do Pici. Né? O Flamengo também tem aí alguns problemas no ataque, principalmente depois que o Bruno Henrique falou que não se sente confortável jogando de falso 9, né? Bom, a provável escalação do Fortaleza é a seguinte: Breno Mancuso, Brites, Gaston Ávila, Bruno Pacheco, Pierry, Lucas Sacha e Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Davidson. Davidson é muito comédia, né? Quem está fora? João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Alanzinho. Estão no DM aí o Lucero, o Cevic, que cumprem suspensão, né? Esses dois cumprem suspensão, esses dois últimos. Pendurados, Lucas Gasal, Pochettino, Luca Prior, Lucas Sacha, Pikachu, Adam Bareiro. Esses daí são os pendurados. Flamengo do técnico Felipe Luiz, PQD. Felipe Luiz terá 7 desfalques para o confronto. O principal deles é o atacante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço, também titular no jogo da última quarta-feira contra o Racing. Pulgar e Carrascal vão cumprir suspensão. Léo Ortiz, Alexandre e De La Cruz ficaram no Rio de Janeiro. Eu vou trazer o porquê, tá? Provável escalação, galera. Provável escalação. A escalação oficial saiu 1 hora antes da partida. Isso aqui é projetado em cima do que Felipe Luiz treinou aí nesses 2 dias que teve. Bom, Rossi, Emerson Royal, Danilo e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul, Jorginho e Jorgiane de Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Provável time do Flamengo, tá? Quem tá fora? Pulgar e Carrascal, suspensos. Pedro, fratura no antebraço direito. Cebolinha, lesão no quadril. Léo Ortiz, estiramento no tornozelo direito. Alexandre, poupado. E Nicolas de la Cruz, virose, tá? Pendurados do Flamengo, Alan, Everton Araújo, Jorginho, Jorginho de Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique. A arbitragem dessa partida é quem, PQD? David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, que acumula algumas polêmicas aí, mas não é um árbitro de todo ruim, tá? Árbitro assistente número 1 é Douglas Pagung, do Espírito Santo, né? O árbitro assistente número 2, Guilherme Dias Camilo. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira
Tisney, de Santa Catarina. O VAR fica por conta do Wagner Hauê, muito conhecido, de Santa Catarina. O auxiliar de VAR é o Elton Nunes, também de Santa Catarina. Retrospecto de Flamengo e Fortaleza. As equipes já se enfrentaram em 29 oportunidades ao longo da história, com ampla vantagem do Flamengo. Foram 17 vitórias do Mengão, 4 empates e apenas 8 derrotas. Meus queridos. Então, como eu falei, jogo importantíssimo. Vale destacar que, a depender do que acontecer na rodada deste final de semana, o Flamengo pode assumir a liderança. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro amanhã, às 20 horas e 30 minutos, no Allianz Parque. Devido à derrota em Quito, Abel Ferreira deve poupar jogadores devido ao desgaste da viagem e também do jogo na altitude. A saber que a Raposa Mineira ainda é postulante ao título do Campeonato Brasileiro de 2025. Galera, rolando aquela polêmica aí do ex-corintiano Zé Elias, hoje comentarista, sobre o que ele falou lá nos bastidores porque ele achou que não estava sendo gravado. Ele já explicou a situação, o Thiago Asmar também já explicou a situação, é um termo usado pelos boleiros. Eu tenho certeza que o Danilo não ficou tão ofendido quanto nós, torcedores, porque ele é do ramo, ele entende, ele conhece. E o Zé Elias se pronunciou, ele disse o seguinte aqui, abre aspas: o que eu fiz ontem foi durante uma conversa no intervalo, em que usei exemplos do futebol, da bola. Em momento algum quis ofender o Danilo, a torcida do Flamengo ou a própria instituição. Quero deixar bem claro que, para quem não está acostumado, realmente é um comentário inadequado e até soou ofensivo. Como estava fora do ar, usei um termo de boleiragem comum no mundo do futebol. Mesmo assim, peço desculpas ao Danilo. Ele sabe dentro desse contexto, o que estávamos falando. Em nenhum momento tive a intenção de ofendê-lo, nem como pessoa. Pelo contrário, tenho respeito por ele, fecha aspas, disse Zé Elias. Ele continua aqui, abre aspas: também peço desculpas à instituição Flamengo e ao seu presidente. Foi um comentário dentro do contexto do futebol, sem qualquer intuito de ofender o clube. Era uma conversa informal, como tantas que acontecem entre jogadores ou pessoas que trabalham no meio do futebol, onde esse tipo de termo é usado, e reconheço que o termo foi inadequado para quem não está acostumado com a boleiragem e, por isso, reforço meu pedido de desculpas. Tenho certeza de que o Flamengo e o Danilo entenderão o contexto, fecha aspas, acrescentou o comentarista. Qual foi o contexto? Em mesa redonda com André Plial e Oswaldo Pascoal e Zé Elias, o trio debate o jogo do Flamengo contra o Racing. Então o programa foi para o intervalo e Danilo virou o tema e disse: desse modo, os dois principais afirmaram que o zagueiro foi mal contratado pelo Flamengo, foi mal contra o Palmeiras e diante dos argentinos. Então o ex-Corinthians soltou, sem saber que estava no ar. Abre aspas: Danilo, se estivesse bem, estaria na Europa. O cara chega no final da carreira para roubar, falou Zé Elias, e imediatamente isso aí se espalhou nas redes sociais, mas como eu falei, já foi explicado, já foi justificado, é um termo usado na boleiragem. Então, galera, vamos esquecer isso aí. Para quem acompanhou o Rock Bola, Pop Bola, eram falado coisas piores do que essa, tá? E com relação aí, a Fortaleza lá, os torcedores, expulsem eles do setor porque são flamenguistas cearenses. O nosso setor não é lugar de misto, o lugar de misto é em casa. Ainda não digeri isso legal. Bom, mês que vem o Flamengo vai comemorar 130 anos, cara, de glória, E vai ter festa do Rubro Negra e o Flamengo inicia as celebrações pelos 130 anos com ações especiais, homenagens e a nova camisa que exalta aí a magnética forma de ser, tá? Bom, vamos lá, as comemorações. A agenda é a seguinte: dia 28/10, esse mês ainda, lançamento da camisa Perusa, homenagem às origens do Clube do Remo. Dia 4 de novembro, evento oficial na Gávea com Rui Castro, mais transmissão da Flamengo TV. No dia 9 de novembro, ativações no Maracanã contra o Santos. Dia 15, aniversário,
Ações para sócios, intervenção no Muro da Gávea, estreia da websérie Ser Flamengo na Flamengo TV, na Flá TV agora, né? Dia 17/11, sessão solene do Conselho Deliberativo. Dia 20 de novembro, lançamento da linha Diamantes Negros, inspirada em Leônidas da Silva, galera. Vai ter várias programações aí para comemorar os 130 anos do Flamengo. Galera, daqui a pouquinho, né, às 19h30, Flamengo e Fortaleza pela 30ª rodada do Brasileirão, reta final da competição. Flamengo não pode pensar perder nenhum jogo. Todas as partidas agora são uma final. E teremos uma final também lá na Argentina, na quarta-feira, dia 29. Sendo assim, eu, Amaury Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.